Olá, estou aqui para contar uma história que foi impulsionada pela chegada do trem em um povoado no interior de Pernambuco, que se tornou a cidade de Afrânio. Esses vagões têm história. Eles movimentaram toda uma região. Aqui transitaram pelos sertões pessoas, mercadorias. Aqui nesses vagões havia um transporte de mamona, de gesso, de agave, materiais de construção, produtos que impulsionaram a localidade, a economia, mudando a vida social de Afrânio, mudando a vida social da região do interior de Pernambuco. A chegada da estrada de ferro, ela impulsionou o aumento da população, pois as pessoas começaram a se instalar nos arredores da ferrovia. E isso fez com que a cidade ela fosse crescendo. E Afrânio chegou então à sua autonomia política. E nesse momento especial, em que Afrânio completa 60 anos, estou aqui para contar essa história. Em 1549, o Brasil era governado por Tomé de Souza. Nesta época, desembarcou nos portos de Salvador o famoso Garcia d'Ávila I. Ele que desenvolveu a criação de animais, juntamente com sua descendência, constituiu a temida e mais conhecida sesmaria do Nordeste da época, a Casa da Torre. Com o passar do tempo, o rebanho da sua criação ele foi ampliado e foi levado parte dele para as margens do Rio São Francisco, onde ali habitavam os indígenas Cariri. Eles também migraram através do Riacho Pontal, do Riacho Canindé, boa parte do Piauí e toda a adjacência. Com o passar do tempo, vai chegando logo adiante o Valério Coelho Rodrigues, que veio lá do Passo de Souza, em Portugal, e aqui se estabelece no Brasil, onde casa-se com Domiciana Vieira de Carvalho e tem 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres. Dentre esses filhos está o Valério Coelho Rodrigues Filho, o famoso Valério do Caboclo. E também nós temos o Estevão Coelho Rodrigues, que era lá da região de Cachoeira do Roberto. E muitos outros descendentes, onde sua genealogia teve toda uma influência na região do Nordeste. E por isso ele foi conhecido como Patriarca do Sertão. Estou aqui, sentada nesta praça, a imaginar as pessoas no município de Afrânio aguardando o trem chegar. Ah, quanta novidade, alegrias e recordações pararam nesta estação. A estação de Afrânio. Aqui, a cidade, ela começou. Nós tínhamos uma fazenda chamada Inveja. Como diz o seu hino, uma fazenda de fazer inveja. O dono dessa propriedade começou a ceder terrenos para a construção da ferrovia, que iria passar por essa localidade. E aos poucos foi cedendo terreno para que a comunidade construísse suas casas, mercearias, igreja, e foi então a cidade desabrochando nesse chão sertanejo, criando afetividade, surgindo a família, criando esperança, trazendo sonhos e fé para esta comunidade de Afrânio, no interior de Pernambuco. Uma
sessão com a presença do juiz de direito da comarca. E na época o juiz de direito da comarca era Dr. Possílio do Nascimento. Conversando com ele, eu fui combinar a data para a instalação do município. E isso já era mês de maio. E eu fui com a data já definida por mim, dependendo de condições do juiz estar presente na data que eu tinha escolhido. A data que eu escolhi foi 31 de maio por 2 motivos. Um era que era dia de Nossa Senhora e o segundo particular, que era o aniversário natalício de minha mãe. Eu fui ao juiz e o juiz aceitou ir até a Frane para presidir a solenidade de instalação do município no dia 31 de maio de 1964. Então, a data oficial de Afrânio é 31 de maio. Uma estrada de ferro do tempo se desenha, uma fazenda de fazer inveja no meio do grande sertão, um povo cheio de sol, fé e coragem no seu coração. Eu sou autor do hino de Afrânio, Pernambuco, com muita honra. O arquiteto Cosme Cavalcante me procurou por eu ter sido autor também do hino oficial do centenário de Petrolina. E ele me passou todo o sentimento, toda a história de Afrânio. E eu mergulhei, né? Fiz a letra, fiz a melodia, fizemos o arranjo e gravamos. E foi bom porque todo mundo gostou, o Cosme se emocionou. O hino que eu tenho a honra de ser o autor. Também não deixa de ser uma homenagem ao povo de Afrânio e a minha gratidão também ao saudoso Cosme Cavalcante, que me contou a história de Afrânio e eu traduzi o sentimento do amor do povo de Afrânio numa melodia. Eu apenas fui o instrumento do sentimento de vocês. Muito obrigado. A escola também que eu estudei aqui, que hoje é a Escola Antônio Cavalcante Filho, o nome dela era Escola Típica Rural, eu não sei a sigla, certo? Era Escola Típica Rural. Quando eu comecei a estudar, não tinha nem prédio. A gente estudava, eu lembro que eu estudei num salão lá perto da estação rodoviária, né? O salão de Dona Maura, não sei quem era essa Maura, mas era um salão e era lá que funcionava a sala que eu estudava. Depois foi que foi fundada a Escola Antônio Cavalcante Filho, né? Eu lembro muito de professora Luzia, que era sobrinha de Dona Isabel, a primeira enfermeira aqui de Afrânio, de Izinha, professora Izinha, que mora em Petrolina, mas o meu destaque principal é a Dona Semidoceia, mulher de garra, professora autêntica, não que as outras não fossem, mas ela tem um destaque muito grande. Eu amava Dona Semi de um jeito bem diferente. Tinha aquele prazer de todos os dias acompanhar até a casa dela, ajudando a levar os livros, que de primeiro o professor tinha aquela obrigação de levar aquela pilha de cadernos para fazer a tarefa em casa. Hoje é tudo muito moderno, né? Mas de primeiro era tudo manuscrito. Hoje, em todo lugar que você anda, no interior de Afrânio, tem escola. Embora ainda tenha turmas que precisam se deslocar de onde moram para vir para a sede. Mas a evolução foi grande, né? Está bem mais moderno, né? Cresceu muito o número de professores. E isso é muito bom, né? Eu conheci a casa que tinha o nome Chalé, na Praça Sebastião Coelho,
onde as mulheres cozinhavam as comidas típicas da região. Tinha as vendedoras de material feito de argila, agridá de barro, panela de barro, concha, abanador de palha de carnaúba, bolo, pão de ló, brevidade, pomba de maroto. E era uma coisa muito engraçada, todo mundo gostava. Vinha aquele pessoal do interior, a cavalo, outros até a pé, na década de 1960 até 1965, por aí assim aproximadamente. Também existiam os assustados, onde era feito na casa de Albim, da finada Rosa. As moças reuniam aqueles rapazes, aquelas colegas para fazer aquele chá, né? E de forma que era muito bonito. Tinha aquelas pau de sebo no período da Semana Santa, aquela brincadeira de bola de gude, juntava aquela rapaziada para brincar de bola de gude, certo? Quando casava uma moça, na época era Padre Zequinha, que era o pároco aqui da cidade, vinha ele e Dedé com uma máquina lambe-lambe, tirava esses binóculozinhos, sabe, que cortava o papelzinho, então assim, as caixinhas, enquadrava. E aí quando casava um, já sabia. Era aquela multidão de gente acompanhando. Os noivos na frente e o sanfoneiro atrás e o pessoal acompanhando. Até chegar na casa dos pais da moça, certo? De forma que as donas de casa também faziam a manteiga de leite de vaca, que se tirava só para uso doméstico. Fazia aquela manteiga, da manteiga tirava aquele, vamos dizer assim, hoje se chama desperdício. Na época era borrinha, a gente colocava farinha com rapadura e a gente comia, que era muito bom. E tem um bolo aí que eu não vou dizer o nome porque já fui rejeitado aqui, que era o bolo de marica parteira. Tinha também o sistema de energia nosso aqui, era motor. A posteação era de trilho da rede ferroviária. Quando era 9h30 dava sinal e todo mundo tinha que ir direto para suas casas, porque naquela época as moças tinham ordem, os filhos tinham ordem. Quando era 10h em ponto, aí era o eletricista, era Josias, e aí parava. Todo mundo tinha que ir para casa. Ia tocando a serenata naquelas ruas, ainda a cidade pequena. Quando chegava naquelas casas, que sabia que tinha aquelas moças mais simpáticas, naquela época eles paravam, tocavam mais. Quando era na casa que sabia que aquelas moças eram mais feiosas um pouco, aí eles passavam quase direto. Eu comprava aparelhagem, comprava transmissores de som e botava na rua, boca de alto-falante das principais ruas de Afrânio. Aí toda noite eu ligava. Ligava ali 8h e desligava 10. Aí quando eu desligava, a turma já corria para casa para deitar. Outros até não, mas a maior parte era. Eu lembro que a gente brincava muito, a gente tinha muita brincadeira de infância, de pular corda, de boneca, as bonecas de pano. Minha mãe fazia as bonecas de pano. A gente brincava, fazia casinha, fazia piquenique debaixo dos pés de pau. Levando a vida assim, na brincadeira. Depois meu pai botou a gente para trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, de enxada. E não tem estudo. O estudo que meu pai deu foi só trabalho. Você sabe que tudo depende de água, depende de energia, e tudo chegou em Afrânio. Energia, hoje nós temos energia limpa, através de uma subestação da CELP, instalada aqui próximo a Afrânio,
que ela nos dá uma certa garantia de tranquilidade. A conquista maior, as maiores, eu diria que se você ao chegar a Frânio, você depara 10 quilômetros com o aeroporto. Aeroporto pequeno, mas foi com ele que foi trazida pelo hoje senador Fernando Eire. Mas a gente depara com um problema muito sério, que é a questão do abastecimento d'água da cidade, porque foi construído numa época em que a rede que traz água foi minimamente dimensionada para um consumo da época e não pensar no dia da manhã. E outra coisa, canos de plástico que se fura com facilidade e rouba água. De forma que a gente está lutando agora para ver se consegue a implantação de uma rede com cano galvanizado para abastecer a região. Isso não sabemos quando sairá, mas já há cogitações, porque a Frânio vem atravessando uma crise muito grande de água. Em Petrolina, o comerciante pegava os carroceiros e mandava levar mercadoria lá para a estação. Lá a mercadoria era despachada aqui para Frânio. Quando o trem chegava aqui, tirava as mercadorias destinadas aqui a Frânio, e essas mercadorias eram carregadas por carregadores. Aqui ainda não, nem em Petrolina tinha o desenvolvimento da carroça de burro, mas aqui em Afrânio o transporte da estação para as vendas era feito por carregadores que carregavam sacos de até 60 quilos na cabeça para fazer entrega. Citar o Zé Vicente, que chegou aqui na época da construção da estrada de ferro. Ele se estabeleceu com farmácia e viveu toda a vida dele com o ramo de farmácia. E naquele tempo, remédio era coisa difícil. O Zé Vicente saía daqui para Santa Cruz e Santa Filomena com cargas nas costas de jumento e burro, com caixas cheias de medicamentos. Eles iam na oportunidade de uma festa. Caboclo também, na festa de Caboclo, ele costumava ir levar os remédios, porque se alguém tivesse alguma necessidade, tinha onde encontrar. Zé Vicente, Cirilo Corrêa foi comerciante aqui, depois Teodomiro Araújo foi comerciante aqui em Afrânio, no ramo de tecido. Aí o produtor que morava lá no interior, ele tinha seu roçado, criava suas ovelhas, cabras e gado. E ele vinha na loja de tecido, fazia uma compra, o comerciante anotava e ele só ia fazer o pagamento 1 ano depois. Não existia inflação, né? 1 ano depois ele vinha, pagava e fazia nova compra. Mas ele mexeu também com cana, ali no jardim, tem outra propriedade, papai. Distante mais de uns 5 quilômetros. E mexia com moai, com cana, fazendo rapadura, puxa, batida, mel. Aí mexia com leite, algodão, mamona, feijão, ele mexia com tudo. Ele comprava gado também. Naquele tempo era Rio Branco, ele era Arco Verde, né? Ele comprava gado aqui, aí ia a pé para Arco Verde. Ia trocando, o pessoal pegava no Piauí, as boiadas, até Arco Verde, chamava Rio Branco. Levava gado aqui para lá, de lá e para Recife, Caruaru, ia a pé. E chegava aqui, pegava uma pão, o papai que comprava aqui no Piauí, chegava em Santa Cruz, vendia. Chegava lá em Salgueiro, Zé Milton vendia já outra pessoa para cá para frente. Aqui era chamava Santa Palma, para escapar o gado era com palma. Aí veio a cochunilha matou a palma. E aí ajudava ele na seca. Na seca, quem ia salvar o gado, os bichos eram palma. A BR-407 foi uma boa para frente mesmo. O movimento de Afrânio praticamente é a BR-407. E a ia ficando mais fortalecida. Não melhorou muito a Afrânio. Eu vejo o pessoal falando em comercialização em torno aí de... Quando a feira tá fraca, R$500 mil. No dia que a feira tá fraca. Quando tá boa a feira, já tem... gira em torno aí de 1 milhão. Então, tem cada dia crescendo, né? O tempo papai era para Caruaru e Petrolina, era a pé. Hoje eles vêm buscar, né? Vem buscar hoje. Hoje toda semana tem caminhões aí de Caruaru nessas cidades aí. Eu diria que a característica do povo de Afrânio é isso, o povo bom, honesto e trabalhador. Quem tem oportunidade, por algum motivo, de aqui chegar, se encanta com esse acolhimento do povo afraniense. Meu pai dizia, olha minha filha, o que vê nos cantos, deixe que não é seu. Ensinou tudo de bom a gente. E eu gosto de meu lugar. Gosto, eu ando por onde andar agora. De meu lugar, de minha roça que eu não esqueço.
Quem veio a Afrânio há alguns anos atrás e quem vier hoje, né, vai se deparar com uma realidade totalmente diferente, uma cidade bonita, aconchegante. Então a gente tem orgulho de ajudar a construir essa bonita história de Afrânio. É um orgulho, uma honra muito grande, né, poder estar administrando nosso município numa data marcante, que é os 60 anos de emancipação política de Afrânio. E cidade de homens e mulheres de bem que constroem essa bonita história. E a gente tem o desafio de dar continuidade a isso, de tornar Afrânio uma cidade cada vez mais forte e cada vez melhor para os afranienses. Eu tenho uma convicção de que Afrânio, a cada ano, vai se consolidando, vai melhorando e a gente espera que nos próximos anos a gente possa aí estar comemorando aí os avanços e a gente possa estar numa cidade ainda melhor, uma cidade maior, né, que nós afranienses possamos ter um grande orgulho da nossa história. Afrânio, do nosso verdadeiro amor.